Oi, criancinhas, paz do Senhor. Hoje a tia vai contar mais uma história, então vamos de mais uma história com a tia Mi. E hoje a história vai ser de um menino que era muito corajoso. Muito corajoso de verdade, criança. E vai nos ensinar que nós também podemos ser corajosos. Então a lição de hoje é: crianças, eu posso ser corajoso. Aleluia, glória a Deus. Tem um versículo, crianças, que diz que tudo posso naquele que me fortalece. E aí, crianças, quem é que nos fortalece? É o Papai do Céu que nos fortalece. E a história de hoje é a respeito de um menino que Deus fortaleceu ele. E a história desse menino é muito interessante. E a titia também vai estar deixando aqui o versículo bíblico para você estar lendo, tá, criança? Se não sabe, já peça o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, a titia, para estar lendo com você a passagem bíblica a respeito da historinha de hoje. E a história diz, crianças, a respeito desse menino. Esse menino se chamava Davi. Eu acho que a maioria das crianças já conhecem, né, a história de Davi. Este menino, ele vivia lá com o seu pai e os seus irmãos e toda a sua família. E o pai dele dava uma missão para ele, que era ir cuidar das ovelhinhas do pai. E esse menino chamado Davi, ele era, crianças, uma criança obediente. Então o pai dele mandava e ele ia com muita alegria cuidar das ovelhinhas do pai dele. Então ali ele ficava adorando ao Senhor, ele tinha uma harpa e ele ficava cantando quando ele estava cuidando das ovelhinhas cuticute do papai dele. Então esse menino, ele foi crescendo e ele ficava adorando ao Senhor, e o Senhor recebia a adoração de Davi. E aí, crianças, ele foi crescendo. E aí ele estava cuidando das ovelhinhas e de repente, crianças, veio um animal muito feroz. Veio o leão e queria comer as ovelhinhas de Davi. Vocês acreditam, crianças? E Davi confiou no Senhor e o Senhor deu força para Davi e Davi matou o leão. E aí outra vez Davi estava lá também, cuidando das suas ovelhinhas, crianças. E sabe o que aconteceu? Veio outro animal bem grandão, e também queria comer ovelhinha do papai de Davi. Mas aí Davi, crianças, confiou mais uma vez no papai do céu, e o papai do céu deu muita força para Davi e Davi conseguiu matar também o urso. Aí, crianças, um dia Davi estava em casa e o pai dele chegou e falou assim: olha, meu filho, você vai ter que ir lá na guerra para levar comida para os seus irmãos, porque os irmãos de Davi, crianças, eles lutavam na terra pelo povo de Israel. E também ele queria ter notícias dos outros filhos dele, mandou que Davi fosse. E Davi, muito obediente, um filho do coração muito bom, obedeceu o papai e foi lá na guerra levar o alimento para os seus irmãos e trazer notícia dele. E então, crianças, Davi foi, pocotó. Certamente ele foi montado em um animal, né, crianças? Aí quando ele chegou lá, crianças, ou se não, talvez ele também foi andando a pé, né? Aí, crianças, quando chegou lá, ele viu, crianças, um homem tão grande, mas tão grande, desafiando o exército do Deus vivo, desafiando o exército do papai do céu. E Davi não aceitou de jeito nenhum aquela situação. Ele sabia que Deus era o Deus Todo-Poderoso e que o exército do Senhor era especial para Deus. E aquele homem não poderia estar ali desafiando o exército do Deus vivo. Então, crianças, ele se dispôs a lutar para dar vitória, mas ninguém ali, crianças, confiava em Davi, porque Davi era magro,
não era forte como os soldados do exército, e aí ninguém, crianças, queria confiar, não queriam deixar que Davi fosse lutar contra ali aquele gigante. Então Davi disse para o rei que já tinha sido usado por Deus, que Deus tinha dado força para ele para vencer o urso e o leão, e aí o rei deixou ele ir. E aí, crianças, ele foi lutar contra o gigante Golias, muito grandão o gigante. Mas muito maior, crianças, do que o gigante é Deus, aleluia. E aí, crianças, ele pegou a sua funda que ele já usava lá no pastoreio com as ovelhas e foi lutar contra o gigantão. E aí ele pegou a funda, 5 pedrinhas do riacho e foi para lutar contra Golias. Quando ele chegou lá, Golias zombava dele, dizia que ele era pequeno e queria destruir ele, mas Davi deu uma resposta muito linda para o gigante, dizendo: crianças, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou em nome do Deus vivo. E aí, crianças, na testa de Golias, na armadura dele só tinha um buraquinho, e Davi rodou aquela funda e pau, a pedra acertou ali aquele buraquinho na testa de Golias, e Golias caiu e Davi venceu. Sabe por que Davi venceu, crianças? Porque muito maior do que Golias é o Deus que Davi servia, e esse Deus é o Deus que nós servimos, crianças. Então você é corajoso, você é forte, você pode vencer os gigantes, porque o mesmo Deus de Davi é o teu Deus. Um beijo e fique com essa palavra no teu coração, minha criança linda e especial.